Então, vamos iniciar mais um conteúdo. F5. Hoje nós vamos falar também esse assunto. É bem curtinho, que vai falar sobre o planejamento da auditoria. O que na realidade, quer dizer, quais são os passos que o auditor deve realizar na hora, quando ele aceita um serviço. Então, isso chama planejamento da auditoria. Então, nós sabemos que para a gente fazer a auditoria ela se divide em 3 etapas. Ela se divide no planejamento, que é a fase inicial, depois ele vai executar esse planejamento, e na sequência, ele vai emitir uma opinião na forma ou de um relatório ou na forma de um parecer técnico sobre o que ele avaliou. Aí, quando o auditor aceita um serviço, para que ele possa iniciar a execução, é necessário, então, ou antes de iniciar, até mesmo para aceitar o serviço de auditoria, ele tem que verificar exatamente o que ele vai auditar. Ele tem que saber que tipo de serviço para o qual ele está sendo contratado, que tipo de auditoria ele vai ter que elaborar. Aí, a partir dessa definição, ele vai saber mais ou menos como vai fazer o serviço, qual a quantidade de atividades ou de procedimentos ou de ações que ele tem que realizar lá dentro da empresa e quando é que ele vai executar. Então, para que o auditor, então, faça a auditoria, é necessário que ele tenha esse conhecimento, ele tenha essas informações. E isso aqui evidencia o quê? Evidencia a necessidade que ele tem de fazer um planejamento de tudo que ele vai executar para realizar esse serviço com a maior qualidade possível. Então, o planejamento de auditoria, de acordo com o conceito, esse conceito aqui é o que está retirado lá das normas brasileiras de contabilidade. Então, de acordo com essas normas, o planejamento de auditoria é uma etapa, é uma fase do trabalho que o auditor tem que executar, onde ele vai estabelecer as estratégias, os procedimentos, as ações e os recursos que ele vai necessitar para executar esse serviço de auditoria para uma determinada organização. Então, para que ele possa iniciar esse planejamento, ele tem que considerar 2 aspectos. Primeiro, as informações da organização, a documentação da organização, e depois ele tem que ir lá na organização para poder fazer as conferências e verificar exatamente qual o serviço que ele vai ter que realizar. Então, são dois pontos que ele tem que verificar. Informações gerais, que ele vai obter através das documentações. Essas informações tanto no aspecto da contabilidade, do patrimônio, no aspecto de recursos financeiros, de recursos humanos, de infraestrutura, que ele vai necessitar para executar o seu trabalho. Então, ele tem que ter essas informações que quem vai fornecer são os gestores da organização. Aí ele também, no momento em que ele está obtendo essas informações gerais, ele também pode estar visitando a entidade, a organização, para observar e conhecer melhor a operacionalização, como as atividades são executadas dentro dessa empresa que ele vai auditar. Mesmo que ele seja um auditor interno, ele também tem que se familiarizar mais com os procedimentos dos diversos setores, porque pode ser que alguns procedimentos ele desconheça, porque não é porque um funcionário está dentro de uma organização que ele conhece tudo que é feito em todos os departamentos, porque cada departamento tem suas especificidades. Então, por isso, mesmo assim,
Mesmo ele sendo um auditor interno, é necessário que ele também se familiarize com os procedimentos que são executados nos departamentos. Hoje mesmo, lá no nosso serviço, o departamento de planejamento precisava de umas informações orçamentárias. Aí entregaram para eles um relatório da contabilidade. Mas ele não sabia como analisar aquele relatório. Então, ele teve que voltar lá no setor de contabilidade, aí a nossa contadora principal foi explicar para ele como que ele deveria proceder para interpretar aquele relatório e obter a informação que ele estava querendo. Então, isso acontece também com o auditor, o interno, no caso. Ele é um funcionário da instituição, mas não é por ele estar dentro da instituição que ele vai saber de tudo que está acontecendo, apesar dele ser o responsável por ter um controle maior das atividades. Mas nem sempre a gente tem um conhecimento de todas as atividades desenvolvidas em todos os departamentos de uma organização. Então, no planejamento tem que abordar, tem que levar em consideração esses dois elementos: as informações gerais obtidas através da documentação e uma visita na empresa para que você possa conhecer o seu dia a dia. Lá naquela norma brasileira de contabilidade técnica de auditoria, ela também fala, ela destaca essas mesmas, com outras palavras, o que o auditor tem que obter de informação para que ele possa elaborar o seu plano de auditoria. Então, essa norma fala que a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer a instituição, que também é o que a maior parte dos autores que vocês leem sobre contabilidade, a primeira coisa que eles falam é: você tem que conhecer a organização, você tem que conhecer as atividades desenvolvidas, as políticas, a estrutura organizacional. Em segundo lugar, você tem que conhecer fatores econômicos. Aí, nesse caso aqui, a norma brasileira fala que fatores não internos, mas fatores externos, fatores de mercado. Qual é a possibilidade que existe de uma recessão para o ramo de atividade dessa organização, se existe problemas inflacionários, pode existir ou não problemas de clientes, né, de demanda, de procura por determinados produtos ou serviços que essa organização está proporcionando. Então, você tem que analisar o cenário econômico, a economia local, regional e também nacional, para verificar se existe perspectivas de desenvolvimento ou não do ramo de atividade dessa organização que vai ser auditada. Depois a norma também fala que o auditor tem que conhecer quais são as legislações que são aplicadas àquele ramo de negócio. Ele tem que conhecer qual é a legislação trabalhista que vai ser aplicada, qual vai ser a legislação tributária que é aplicada para aquele ramo de negócio, quais são, ou outras normas, no caso, se ela é indústria ou se ela é uma empresa de alimentação, que existem outros órgãos que ela tem que pedir autorização. Então, tem outras normas específicas, dependendo do ramo de atividade. Então, o auditor, a lei, a norma brasileira de contabilidade, fala que o auditor tem que conhecer quais são as legislações que são aplicadas a esse ramo de atividade que vai ser auditado. Aí ele vai conhecer as atividades que a empresa realiza, que são chamadas de práticas operacionais, quais são as políticas de venda, políticas de compra, política de consumo ou de uso de determinados elementos, qual é a política de recebimento dos direitos. Então, essas operações, o que a empresa faz no seu dia a dia. Então, é conveniente que o auditor conheça. Depois ele tem que conhecer também quem é a administração, quem são os administradores, quais são as atribuições, quais são as funções desses administradores, qual é o nível educacional de cada um, qual é o conhecimento que eles têm sobre a atividade dessa empresa e conhecimento sobre tudo que é desenvolvido internamente. Então, eles chamam de nível geral de competência da administração.
Depois, o auditor tem que conhecer as práticas contábeis que estão sendo utilizadas hoje e verificar se são as mesmas que foram utilizadas no ano anterior. Porque quando há modificações de determinadas práticas, isso pode ter efeito no lucro ou no prejuízo. Aí é igual aquele exemplo que a gente dava do estoque. A empresa estava adotando o custo médio. Aí agora ela vai usar o PEPS. Então, existe uma modificação, vai ter uma alteração no resultado. Por quê? Porque uma prática que foi adotada não é mais utilizada nesse momento, ou o inverso. Então, ele também tem que conhecer quais são as práticas contábeis que estão sendo adotadas na instituição, lá no setor de contabilidade. Aí ele tem que conhecer também qual é o sistema contábil que é utilizado, se familiarizar um pouco com como que o sistema registra as transações. Aí ele tem que conhecer os controles internos, né, as normas institucionais, para verificar se elas estão sendo executadas. Ele tem que saber qual é o volume de negócios que essa organização executa. É conveniente também que ele verifique se essa organização tem filiais ou se tem outras associadas a ela, e se ele, nesse serviço de auditoria, também vai ter que analisar as demonstrações dessas outras entidades. Ele tem que ver, a norma recomenda que ele coloque, analise se ele vai precisar de outros profissionais para auxiliá-lo no seu trabalho. Aí pode ser outros auditores independentes ou outros auditores internos, ou qualquer um outro especialista, ou mesmo funcionário da própria instituição. E ele tem que verificar qual vai ser a natureza, o conteúdo e a oportunidade, ou seja, ele tem que verificar o que ele vai colocar dentro, o que ele vai escrever dentro dos relatórios e dos pareceres, em que momento esses relatórios e esses pareceres vão ser apresentados, e qual vai ser a estrutura que esses relatórios e esses pareceres vão possuir. Então, a norma de contabilidade recomenda, então, que o auditor, para elaborar, ele nem fez ainda, para que ele possa fazer o seu planejamento de auditoria, é necessário que ele tenha essas informações. Por isso que é importante que ele visite a empresa antes de iniciar os seus trabalhos, para que ele possa coletar essas informações aí. Então, de forma resumida, o planejamento o que ele vai auditar, que tipo de auditoria ele vai executar. É só das demonstrações? Vai ser uma auditoria das atividades em geral? Vai ser no órgão público? Vai ser no órgão privado? Então, tem que identificar o que ele vai auditar. Depois, a partir desse conhecimento, ele vai falar como ele vai fazer esse serviço de auditoria, qual a quantidade de procedimentos que ele está prevendo, planejando, que serão necessários para fiscalizar, verificar tudo que foi feito pela organização, quando ele vai começar esse serviço de auditoria, se vai necessitar de pessoal, e qual é o tempo que ele estima gastar para executar todo o trabalho e finalizá-lo. Então, na realidade, quando ele está fazendo esse planejamento, ele está estabelecendo metas, ele está estabelecendo diretrizes, padrões que ele vai seguir. Para quê? Para que no final o seu serviço tenha uma maior qualidade possível e o custo seja compatível com o serviço que ele vai executar. Para o caso da empresa, quanto menor o custo, melhor desse serviço que ela está contratando. Mas e por que é necessário ter todo esse conhecimento para iniciar o trabalho de auditoria? Para que ele possa conhecer o que a empresa faz e, a partir daí, dizer que tipo de serviço ele vai fazer e que tipo de procedimentos e testes e onde ele vai realizar esses testes. Ele precisa desse conhecimento da organização, ele precisa desse planejamento para que ele possa iniciar, de fato, as atividades com maior clareza e certeza do que ele vai executar e o que ele espera obter
a partir das suas análises. Então, para que o auditor possa conhecer a empresa, então ele tem que buscar informações nessas áreas aqui principais. Na área financeira, né, ele tem que ir lá verificar a situação econômica no sentido de resultado. Se está dando lucro, se está dando prejuízo. E no caso a situação, informação financeira, é para dizer se ela tem muita dívida, para dizer de onde vem o recurso que a empresa está usando, onde ela aplicou esse recurso, se ela tem capital de giro ou não tem. Então, ele vai buscar essas informações lá no setor financeiro. No setor contábil, ele vai buscar para verificar quais são as regras de contabilidade que estão sendo adotadas, aí cai naquela que nós já falamos, conhecer o sistema contábil aplicado pela empresa e se houve mudanças nas regras de contabilidade aplicadas de um ano para outro. No quesito orçamentário, ele vai pegar lá as políticas da empresa, os planos estratégicos da empresa, para comparar, né, se o que foi estabelecido, se realmente foi executado, e o que não foi executado também. Então, é fazer uma comparação entre o que a empresa falou que iria fazer e o que ela realmente realizou dentro daquele período, a partir desses planejamentos estratégicos elaborados pela empresa. Em relação, no setor de pessoal, ele tem que buscar conhecer, ele tem que ter documentos para que ele possa conhecer todas as políticas que são aplicadas em relação aos recursos humanos. Contratação, demissão, capacitação, plano de cargos e salários. Na área fiscal e legal, então ele tem que identificar a legislação tributária que é aplicada a essa empresa, tem que verificar como que é feito os cálculos tributários e, ao mesmo tempo, identificar se existe algum processo correndo na justiça contra a organização. E na parte mais operacional, no restante, né, na parte administrativa, vamos dizer assim, então ele tem que conhecer também sobre as políticas de compras, de vendas, de divulgação, de logística, que a empresa adota para poder prestar o serviço ou comercializar, entregar os produtos para os seus clientes. Então, essas são as áreas assim, principais que o auditor deve procurar para obter a documentação que ampare tudo isso aqui, para ele, então, a partir desse conhecimento, ele também estruturar o seu plano de auditoria. Então, nós temos duas etapas, né? Quando ele está fazendo quando ele está planejando todo o serviço que ele vai executar, então nós temos duas fases. A análise mais geral e a análise específica. Então, na análise mais geral, é a da empresa. É quando ele vai identificar ele conhece, ele vai visitar a empresa, vai visitar os departamentos que estão vinculados ao serviço que ele vai realizar, e através dessas observações ele vai conseguir identificar qual é o departamento, ou qual é o setor, a área, que ele tem que, na hora que ele coletar a documentação, que ele tem que examinar de uma forma mais detalhada. Porque pode ser uma área que o volume de transações realizado é maior, ou pode ser uma área que ele observou que falta um controle mais eficaz na execução do serviço. Então, ele foi à empresa, visitou a empresa. Aí ele identificou que alguns setores, alguns procedimentos, na hora que ele coletar a documentação, ele tem que examinar de uma maneira mais aprofundada. Ele tem que definir os procedimentos de auditoria que ele vai utilizar, os testes de observância, os testes substantivos. Ele tem que verificar novamente, aplicar a legislação que deve ser aplicada ou que é adotada por aquela organização, que é aplicada a todas as transações que ele faz. Ele tem que pegar todos os relatórios gerenciais da empresa, ou solicitar no setor administrativo, ou lá na direção,
para que ele disponibilize os relatórios gerenciais para que a empresa, para que o auditor possa conhecer o que o gestor, qual é a visão, as metas, os objetivos daquela administração. Tem que pegar o organograma da empresa, o regimento interno, o contrato ou o estatuto social, o plano de contas, se teve auditoria, pegar os relatórios ou os pareceres de auditorias de períodos anteriores. Então, ele vai se munir com essa documentação na fase inicial para que ele possa, a partir desse conhecimento, elaborar o plano, um documento onde ele vai definir exatamente o que ele vai fazer. E essa análise geral, ele faz como? Ele faz observando tudo que acontece na empresa, ele faz examinando os documentos que ele pegou na empresa, ou conversando com os colaboradores, com os gestores e demais funcionários da organização. Então, essa é a análise geral, que é quando ele está coletando a documentação para conhecer a organização. Aí depois vem a análise específica. Na parte específica, então, são 4 fases, 4 etapas que o auditor deve realizar. Primeiro, avaliar o controle interno. Segundo, examinar as demonstrações contábeis. Terceiro, verificar se há riscos dessas demonstrações contábeis estarem incorretas e, por isso, ele emitir um relatório ou um parecer inadequado. E aí ele elabora o plano de auditoria. Então, em relação ao controle interno, então a gente vai verificar essas 4 fases. Então, em relação ao controle interno, então, esse controle é um departamento. E dentro desse departamento, ou pode ser, nem ser um departamento, está vinculado à controladoria, ou está vinculado à direção da organização. Mas lá vai ter um conjunto de normas que foram elaboradas pela instituição, e essas normas vão garantir que haja um controle maior na parte contábil financeira e na parte administrativa. Então, o controle interno são controles institucionais estabelecidos pela própria empresa para acompanhar tudo que ela faz. E o auditor, o que ele vai ter que verificar? Ele tem que verificar se essas normas... Tem pessoas querendo entrar, É porque o meu Zap, não sei por que eu atualizei ontem, mas agora ficou horrível esse Zap, não entendi. Toda hora vive mensagens. Então, o que o auditor vai verificar desse controle? Se os controles são adequados, se eles estão precisando de serem reestruturados, ajustados, se há necessidade de implantar novos controles, porque outras atividades foram criadas na organização e não foi estabelecido o controle para acompanhar a execução dessas atividades, ou as velhas mesmo, que estão sendo executadas sem nenhum controle. Se essas normas são objetivas, ou seja, se as pessoas leram e se atêm aos documentos. Objetividade é quando você tem um papel para que você possa fundamentar o que você está fazendo ou o que você está registrando. E subjetivo é quando você lê e, a partir do seu conhecimento, da sua criatividade, aí você deduz, né, que seria o que seria mais adequado. Então, no caso do controle interno, a falta de objetividade, ou seja, as pessoas não conseguem entender bem essas normas e cada uma acabou interpretando e executando da maneira que eles acharam mais conveniente. Então, está faltando objetividade, clareza, identificação mais detalhada do que deve ser feito, escrito, né, e que não está escrito na norma. Ou que está escrito, mas que deixa dúvidas. O uso ineficaz dos recursos humanos e físicos da instituição, se os controles são cumpridos ou não, e se esses controles conseguem identificar os erros rapidamente. Então, o auditor vai procurar
identificar, obter essas informações que estão vinculadas ao controle interno. E para que ele possa fazer isso, ele vai pegar todos os manuais e normas internas da instituição, novamente vai conversar com os funcionários, depois ele vai inspecionar fisicamente o objeto que ele vai avaliar, ou ele simplesmente vai fazer umas observações. Então, através desses procedimentos aqui, ele consegue avaliar o controle interno, ou chegar a algumas informações sobre os controles adotados pela instituição. Em relação ao segundo procedimento, que é verificar se tudo que o administrador falou estão todas as falas, todas as transações, todas as afirmações estão nas demonstrações contábeis. Essa é a segunda etapa da análise mais específica do auditor. Então, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se aquele ativo, ou seja, se aqueles bens e direitos, se aquelas dívidas, se aqueles gastos e aqueles ganhos, se eles realmente existiram ou não, através da documentação e confirmando a existência desses objetos, desses elementos patrimoniais. Então, ele vai conferir se elas realmente ocorreram. Então, ele vai lá na empresa e vê, existe a mesa, essa mesa tem um documento, tem uma transação comprovando a compra da mesa. Então, ela primeiro verifica a existência, depois as transações que ocorreram para que esses elementos pudessem existir hoje. E se os valores que estão registrados, se são os valores históricos ou o valor que foi adotado pela instituição no momento de escriturar os elementos do patrimônio. Depois, verificar se tudo isso está apresentado nas demonstrações e se tudo está classificado corretamente, de acordo com as normas contábeis. Isso é o que ele vai verificar quando a administração apresentar os demonstrativos contábeis para a empresa e afirmar. Quando ele entrega, ele está falando, ó, tudo isso aqui nós realizamos. E aí o auditor vai fazer essa conferência. E aí depois ele tem que verificar os riscos. Por que ele tem que verificar os riscos? Porque ele pode emitir um parecer impróprio, um parecer que não condiz com a realidade da empresa. Então, para isso, considerando que todas as nossas atividades que a gente vai desenvolver têm certos riscos, então o auditor tem que analisar, tem que pensar, ponderar, refletir a possibilidade deles existirem. E aí, a auditoria, a norma de auditoria classifica esses riscos de 3 maneiras: o inerente, o de controle e o de detecção. O risco inerente é quando o saldo de uma conta pode não estar correto. Então, existe algum erro, era para estar no débito, está no crédito, ou o valor é para estar lá R$1.000, só está R$100, sei lá, Então, o risco inerente é em relação ao saldo das contas que não estão corretas, quando ele está fazendo a conferência. O risco de controle, aí vai falar do controle interno e do próprio sistema de contabilidade. Assim, na área pública, eu não domino nada. Trabalhei muito pouco na área pública, então não domino nada. Mas já me falaram que existia um programa na área pública que ele permitia um registro sem bater, vamos dizer. Nós temos que fazer o débito exatamente igual ao crédito, né? Então, mas tinha um programa que era utilizado há muito tempo atrás, que às vezes ele não fazia essa, vamos dizer, não é essa conferência do débito e crédito, eles usaram outro termo, que o sistema aceitava, e por isso poderia gerar erros na apresentação dos relatórios da contabilidade.
Então, quando a gente está falando risco de controle, não existe no sistema contábil informatizado parâmetros para fazer a conferência dos saldos, ou não existe dentro da própria instituição uma norma interna para que ela possa corrigir, instruindo como fazer um procedimento e, se ele for feito errado, fazer as correções. Então, risco de controle é a falta de controle institucional no momento dos registros ou no momento do controle financeiro, econômico-financeiro, e de procedimentos administrativos. Então, isso é risco de controle. Risco de detecção. É quando o próprio auditor, né, é a possibilidade de que os procedimentos, ele estabeleceu vários procedimentos, aqueles procedimentos de recalcular, contar, fazer uma avaliação in loco, emitir cartas para confirmar a existência de bens, direitos, obrigações. Então, esse risco de detecção é quando os procedimentos que o auditor utilizou, aí existe uma possibilidade dele, mesmo tendo aplicado o procedimento, ele não identificar um erro cometido pela organização, pela escrituração da contabilidade. Então, isso é um erro de detecção. Aí, no caso, é o auditor. O controle que ele utilizou, o teste que ele aplicou, pode ter um risco dele não identificar algum erro em alguma conta que está registrando as transações da empresa. Então, esses são os 3 tipos de riscos que a norma de auditoria estabelece. O inerente é o saldo, o de controle é a falta de controle, e o de detecção é quando o próprio auditor não detecta, através dos seus procedimentos, alguns erros cometidos pela organização. Então, pode acontecer esses riscos. E aí ele tem que lembrar da existência deles. E aí, o 4º passo, ele já tem muitas informações, ele tem que elaborar o plano de auditoria. Então, é um documento, né, que vai constar os dados da empresa, da organização que vai ser auditada, e ficou errado, ó, e o serviço que ele, auditor, vai realizar. Então, esse documento, em relação aos dados da empresa que vai ser auditada, ele tem que fazer uma descrição dessa empresa, quem é, quem dirige, o CNPJ, o endereço, quais são os objetivos dessa empresa, fazer um pequeno histórico sobre quando ela surgiu e como foi a evolução dessa empresa. Se tiver um organograma, aquele gráfico, o organograma, a estrutura organizacional da empresa, obter também, verificar o volume de negócios executados, os indicadores econômico-financeiro, liquidez, endividamento, imobilização, capital de giro, etc. As práticas contábeis que são utilizadas lá no setor de contabilidade e o que ele considera como exercício financeiro. O exercício financeiro, ele está usando o conceito do imposto de renda, que é o ano civil, ou ele está usando o exercício financeiro no conceito de ciclo operacional. Compra, estoca, vende, recebe. Esse é o ciclo da operação. E a lei também permite que o exercício financeiro possa ser o ciclo operacional. Então, da empresa em si, no plano, tem que estar escrito isso aqui, essas informações básicas. Em relação ao serviço que ele vai fazer, ele tem que escrever no seu plano qual é o objetivo desse serviço, quando esse serviço vai ser realizado, para onde vão quais são os relatórios e quem vai receber esses relatórios ou pareceres. Se teve auditorias anteriores,
quais os resultados que já estavam escritos nos trabalhos anteriores, para ele mencionar no dele. Ele tem que escrever ali qual é a avaliação do controle interno, o que ele viu até agora sobre os controles institucionais. Ele tem que escrever quais os assessores que ele vai utilizar, e se vai usar funcionários da própria empresa, vai estimar as horas e o valor do seu serviço e vai indicar nesse papel quais os procedimentos que ele vai utilizar. Então, em relação ao serviço, essas são as informações básicas que tem que estar escrita no seu plano de auditoria. E aí, o plano de auditoria, além desses elementos, ele também, através do plano, ele pode verificar o volume de horas que ele vai trabalhar. Por que ele verifica isso? Porque, normalmente, assim, a auditoria das demonstrações, elas têm que ser feitas logo após as demonstrações contábeis terem sido publicadas. E nesse período em que se publicam, elaboram as demonstrações, o departamento contábil está muito cheio de serviço, né? Então, por exemplo, de 10 de janeiro até abril, maio, os contadores estão tudo um volume muito grande de serviços. E aí, o ideal é que a auditoria seja feita assim que publicar os demonstrativos, porque aí fica mais fácil daí de conferir todos os valores rapidamente. E aí, o que ele faz? Por que é maior volume? Porque ele não pode se ater apenas à quantidade de horas que ele vai estar na empresa depois que ele assinar o contrato. Ele tem que considerar também as horas que ele foi na empresa conversar, conhecer a empresa. Isso tudo é trabalho, é tempo que ele gasta para realizar esse serviço, para apresentar uma proposta de trabalho. Então, nessa proposta de trabalho, já tem que ter estar sendo consideradas essas horas anteriores que ele se preocupou em conhecer a organização para poder montar o seu plano de trabalho. Aí ele tem que cooperação do pessoal. Normalmente os auditores vão solicitar que pelo menos um funcionário da organização, não é que fique com eles, mas que esteja à disposição para quando eles necessitarem, eles terem um contato dentro da empresa para auxiliá-los na coleta de documentos ou no agendamento de entrevistas com outros funcionários. E aí, no plano, tem que também determinar os testes substantivos e os testes de observância. Então, além da parte da empresa e além daquele serviço, é conveniente também que no plano seja incluído essas 3 considerações aqui. Aí, ele fez o plano. E dentro do plano tem o programa de auditoria, que aí é para cada área. Então, eu vou fazer uma auditoria no almoxarifado. Então, eu vou estabelecer um programa de ações para essa área. Aí eu vou fazer auditoria agora lá no setor de convênios. Aí eu vou fazer um programa, que são as ações que são específicas para o convênio. Então, o programa, ele está dentro do plano. O plano é o macro, né? É como se fosse um projeto enorme sobre o que você pretende fazer. E o programa são as etapas desse projeto, vamos dizer, é similar, relacionando. E aí, nesse programa, ele tem que dizer também que tipo de procedimento de auditoria ele vai aplicar para avaliar o convênio, para avaliar lá o almoxarifado. E esse programa, ele não é rígido, né? Ele tem que ser bem flexível, porque ele pode alterar durante a execução deste programa. Aí na internet tem vários exemplos, aí eu baixei esse aqui lá. Então você tem que mencionar qual é a área que você vai específica avaliar, que tipo de auditoria você vai analisar aqui, é operacional ou é a de
de demonstrações contábeis, a parte mais financeira, a data em que vai iniciar essa auditoria, o tempo previsto, aí depois, quando você termina, né, porque isso aqui é um programa da área, o tempo realmente gasto, e aí você tem que mencionar qual é o objetivo deste programa, específico para essa área, qual é o escopo, são as ações principais, o conhecimento principal da área que você vai avaliar e os procedimentos de auditoria que você vai executar. Aí aqui você coloca a data em que foi elaborado, ou vai ser elaborado os procedimentos ainda, né? E esses índices aqui são codificações que o auditor, a gente vai ver acho que na próxima aula, os símbolozinhos que os auditores utilizam nos seus papéis de trabalho para identificar o que ele está fazendo. Porque como ele faz muita ação, então ele faz tipo uma legenda com os símbolos. E aí nos papéis de trabalho ele vai usando o símbolo, para não ter que ficar copiando toda hora o que ele está fazendo. Então, o plano é o maiorzão, e o programa é de cada áreazinha que ele vai, cada elemento do patrimônio que ele vai avaliar. Aí, na internet também, e nesse livro de auditoria do Crepaldi, tem a edição mais nova. Lá na internet tinha essa edição aqui. Isso aqui é só um fluxo do que um plano tem que ter. Né? Então, aqui tem que ter a organização, tipo organograma da instituição, como é que fala? A estrutura organizacional da instituição. Aí, a partir dessa estrutura, você vai relacionar os departamentos e o que você vai pegar nos departamentos e avaliar. Aqui você tem as entrevistas que, se porventura você for realizar, algum questionário que você pode aplicar, ou documentos que você vai ter que coletar dentro da empresa. Aqui a etapa do controle interno, identificando aqui por esses símbolos, aqui não tem a legenda, mas eu acredito que os símbolos aqui, A, B, C, quem é que vai executar, porque aqui na entrevista tem o A, no questionário tem o B, e aqui na análise tem o C. Então, eu acredito que são as pessoas que estão envolvidas nessa área, ou nesse serviço. E aí, qual é a responsabilidade de cada pessoa dentro do plano. Então, aqui é só lógico que o plano não é isso, né? Porque o plano, eu vou mostrar um plano aqui que eu baixei da internet. Mas aqui é como se fosse assim uma fotografia, um infográfico, é assim que fala, do que existe tudo dentro do plano. Aí baixei um outro aqui, como que ele faz para estabelecer a quantidade de horas que ele vai trabalhar e o valor por hora que ele vai cobrar. Então, aí aqui define aqui os tipos de serviço que ele quer fazer. Aí, nesse caso aqui, ele tem, não sei se dá para vocês observarem, aqui valores a receber, preliminar. Preliminar. Aí depois vem aqui o passivo, o estoque, o ativo circulante. Aqui é a dívidas, né? Imobilizado a pagar aqui. Aí depois vem o patrimônio líquido e a revisão analítica. Então aqui, pela legenda, S é de sócio, G é o gerente, S aqui está o sênior, A é o assistente e o T total. Então ele está mostrando aqui quem é dessas pessoas, quem é o responsável e quem é que vai executar. E quantas horas serão gastas por cada um, em cada um desses serviços aqui que ele quer realizar. Então, durante o ano, né, se ele tem um contrato anual, quantas vezes ele vai lá, as visitas, e aí soma o ano com as visitas, aí tem o total. Aí daqui ele passa aqui para baixo, falando exatamente qual é o salário que cada um vai receber por hora. Aí então, ele coloca o salário do mês de cada um,
Aí ele estabelece o percentual. Aqui é o preço por hora, ele já dividiu aqui pela quantidade de horas que eles trabalham, está aqui o critério, considerando o ano 365 dias, e para cada dia nós trabalhamos 8 horas, então no ano, quem fosse trabalhar todos os dias, trabalharia 2.920 horas. Aí ele transforma isso por semanas, aí tira os sábados e domingos, tira os feriados, e aí ele identifica quais são as horas do ano que ele realmente vai trabalhar e transforma isso em mês. E aí ele vem aqui, deve dividir essas horas por dentro do salário do mês, aí ele vai ter o preço por hora. Então você tem que estabelecer quem vai trabalhar com você, junto com você, qual o salário de cada um, e como eles não vão ficar o mês inteirinho fazendo as mesmas coisas, porque está estabelecido aqui em cima onde cada colaborador desse vai atuar e quantas horas eles vão trabalhar. Aí tem o total aqui de cada um, ó, nessa última coluna. Aí você consegue multiplicar a quantidade de horas pelo valor hora e aí você sabe o salário, o valor que vai ser pago pelo serviço desse colaborador nessa auditoria. Aqui já é o total de cada um, para que ele possa apresentar uma tabela de custo. Qual vai ser o valor que ele vai cobrar lá? Esse aqui é o valor que ele vai apresentar ao... Esse aqui é um hipotético, que deve ser antiguíssimo, né? Porque hoje 7 mil está muito barato esse serviço. Mas só para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos de algum documento que o auditor manuseia, elabora, né? Isso aí está na internet. Esse aqui é um outro modelo também, é a mesma coisa, a quantidade de horas que eles vão... Só que aqui ele já colocou o nome, tá? Ó, não tem legenda, que talvez pelo nome aqui em cima fique mais fácil da gente identificar. Aqui são as atividades, né, que vão ser avaliadas, analisadas, e quem vai fazer o serviço e quantas horas cada um vai atuar nesses serviços aí. Aqui ficou muito pequeno, mas aqui é um modelo de carta. O auditor escreve aqui um modelo, se dá para ver. Ah, mas aí eu não tenho como ir para lá e para cá, né? No slide apresentando. Aqui é uma carta pedindo informações. Então ele pode mandar essa carta para... Ele pode fazer uma carta dessa, parecida, para o dono da empresa, para algum gestor de um departamento, ou para pessoas externas à empresa. E aí ele menciona aqui a informação que ele deseja. Aí ele apresenta a data que ele espera receber essas informações no seu planejamento, a data que ele realmente recebeu e quem foi que enviou a informação para o auditor. Então, aqui é um outro papel de trabalho, onde ele preenche pedindo essas informações, no caso aqui a maioria é da própria empresa, que ele está pedindo as conciliações bancárias, depois ele está pedindo os extratos bancários, depois ele está pedindo a relação das aplicações financeiras, a relação com o nome de todos os valores a receber dos clientes. Então, isso aqui deve ser uma carta que ele está enviando para a própria organização, solicitando essas diversas informações. Então, é um outro papel de trabalho que o auditor elabora para se munir de provas. E aí, no final, apresentar seu parecer. Aqui é aquele cabeçalho, né, da solicitação dele. Ele está pedindo informações para essa indústria. A data para entrega, o empregado responsável, devolvendo essa carta. Ele está explicando aqui, e aí na sequência é aquele cabeçalho do modelo da carta. Aí aqui, coloquei, eu tinha que ter deletado, porque aqui agora ficou maior. Dá para ver melhor o que ele está solicitando, que é
as conciliações, os extratos bancários, as aplicações financeiras, os valores a receber, a provisão para devedores duvidosos, né, como que ela é constituída, tá vendo aqui, ó, porque o cálculo pode ser diferenciado de um ano para outro. Então, aí ele vai pedindo essas informações do que a empresa realiza e do que está mencionado nos demonstrativos contábeis, para que depois, a partir dessa documentação, ele preencha os seus papéis de trabalhos e apresente o resultado final. Essa aqui é aquela carta toda, só que num tamanho mais amplo, para que a gente pudesse ler. Mas esse aqui é um papel de trabalho do auditor. Isso aqui está num livro. Eu esqueci o nome do livro. Esse livro é muito bom, porque ele já vem com os programas de auditoria, assim, um monte de perguntinha que a gente tem que fazer para cada elemento das demonstrações contábeis, quando você for fazer uma auditoria das demonstrações contábeis. Então, aí é só um modelo aí de papel de trabalho para que vocês possam verificar. Então, aí eu não coloquei lá na tarefa nem nada, mas eu vou colocar, eu já mandei para vocês, só não postei. Aí, eu fui na internet, é difícil achar um negócio na internet, meu Deus do céu, parece que o povo não quer divulgar. Modelo de plano, vamos ver esse modelo aqui. Eu queria um plano mesmo, mas quase não achei, queria um da área privada, só acha mais da área pública, Esse aqui, então, é antigo, é da Universidade Federal. Ele está fazendo um plano de quais são as atividades que a auditoria interna deve executar. Então, aqui ele fala o período, ó, de janeiro a dezembro, que vai ser o período dessa atividade. O objeto desse plano aqui é falar o que a auditoria interna vai executar, aonde que vai ser feito, dentro da Universidade Federal. Aí sabe que tudo quanto é órgão público, protocolo, todas as ações que ele monta um processo para regulamentar essas ações. Então, aí tem os dados iniciais, aí vem um sumário, né, porque como é um plano, e os planos de auditoria, às vezes, eles são maiores, então é conveniente que você estabeleça o que consta dentro desse plano seu. Então, aqui no caso, como é uma entidade pública, né, então ele colocou a norma que está aprovando esse planejamento, né, então deve ter sido apresentado para o conselho universitário, não sei se é esse o nome que é atribuído, e lá eles aprovaram tudo que está mencionado aqui nesse plano. Aí tem aqui no anexo 1 o plano, aí vem explicando o quê? A parte introdutória, os dados da empresa, lembra que estava lá? Então tem que ter os dados da empresa aqui, missão, visão, objetivos, organograma, etc. Aí ele vai falar um pouquinho sobre o departamento da auditoria interna. Isso é o que está também dentro da estrutura hierárquica dessa universidade. Né? O que a auditoria interna normalmente realiza lá. Ele vem mencionando aqui as metodologias utilizadas, as tecnologias de informação e comunicação que existem, os recursos físicos, salas e recursos materiais, depois a quantidade de dinheiro disponibilizado para esse departamento, para ele poder fazer essas auditorias, quem são as pessoas que vão trabalhar, se vai ter algum tipo de capacitação, se vai precisar remoção aqui, você pegar alguém de outro lugar e levar lá para auxiliar, vamos dizer assim, esses auditores. Aí depois vem em que momento os auditores poderão se afastar, né, dessas auditorias internas desse departamento. Aí vem o que eles consideraram para elaborar o plano, quais são os planejamentos das atividades desenvolvidas, quais as unidades que passarão por esse processo de auditoria. E aí ele monta agora as tabelas
a carga horária de quem vai trabalhar, o cronograma das atividades, as atividades realmente envolvidas, a quantidade de horas, os riscos envolvidos. E aí ele acrescenta ainda os programas de capacitação que existem na instituição. Aí agora que vem organograma horizontal da própria Universidade Federal, o processo de auditoria realizado, os programas de monitoramento, a avaliação que se faz. Porque como é um órgão dentro da instituição, ele executa, mas também ele depois é avaliado. Como se fosse assim, uma auditoria em cima de uma auditoria. Como se fosse aquele papel da ouvidoria, né? Então, você elaborou o seu plano, você executou. E aí, quem é de fora vai falar, vai avaliar se tudo que você fez está correto ou não. E os relatórios de auditoria. Então, esse plano tem 103 páginas. Então, esse é de auditoria interna. Os planos, como você tem que falar tudo, lembra as partes lá que a norma fala? Empresa, cenário econômico, visão, objetivos, organograma, número de funcionários, funções da administração, políticas de recursos humanos, administrativas, de compra e venda. Então, ele fica um pouco grande, os planos de auditoria. Não fica muito pequeno, não, mas aí tem aí. Aí ele fala, deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é uma matriz administrativa, as funções lá, do curso de administração, SWOT, né? Parece que é isso, tabela SWOT. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de outras tabelas, para a gente ver aqui uma coisa. Aqui é o que ele vai gastar, né? As despesas que vai realizar com a auditoria. Os funcionários, onde eles estão lotados. Então, qual é o nível? Deve ser para poder... Isso aqui é a informação do funcionário que vai ajudá-los, para que eles possam depois receber, né? Calcular o valor do serviço dele. Então, ele é grande. Esse aqui é um modelo. Aí tem esse outro aqui também. Eu vou colocar para vocês eles lá na plataforma. Depois, se vocês quiserem. Esse aqui também de novo, ó. Ah, só achei de educação. De novo, auditoria interna do Mato Grosso do Sul. O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Agora, esse aqui já é de 2020, ó. Já está mais próximo. Plano de auditoria. Mas, novamente, foi auditoria interna. Parece que tem um padrão, ó. A empresa, depois vem uma introdução, que deve vir aqui o objetivo da auditoria, né? O funcionamento, agora vem aqui explicando sobre a organização em si, recursos humanos, relação, auditoria interna de 2020, as capacitações, monitoramento, riscos, orçamento para fazer a auditoria. Essa aqui parece mais enxuta, ó, só são 25 páginas, esse aqui, ó. Ele não entrou em tanto detalhe como aquele outro. Mas a sigla é a mesma, você viu? É PAINT, Plano de Auditoria Interna. É o mesmo, acho que essa sigla é a mesma para os órgãos federais. Aí ele ficou menor porque ele sintetizou mais as informações da organização estão nessa tabela. Aí ele vem falando da auditoria, ó, ele já não... Ele se ateve mais a explicar a auditoria interna dentro da universidade, como que ela é executada. Aí vem agora aqui o funcionamento e o histórico do Instituto Federal da empresa, vamos dizer assim, o organograma dela, e onde que está localizada a auditoria interna aqui. Deixa eu ver onde é que está. Reitoria, colégio, aqui, ó, a auditoria está aqui, ó. A auditoria fica lá em cima, ó, perto do Conselho Superior. Próximo, a assessoria, ó, que é pontilhado, né, ó, então ele não está subordinado. É uma assessoria, a auditoria assessora o Conselho com algumas informações. Aí os funcionários aqui, quem são eles? Os auditores, deixa eu ver o que mais. Os recursos, o que existe lá no departamento deles.
Aí vem o plano. Aí aqui começa o plano para 2020. Ele pretende o quê? Conforme as atividades, ele pretende fazer o que está nos anexos. Aí ele, no planejamento, vão ser observados as atividades de auditoria, os riscos e outros procedimentos relevantes. Quer ver? Aí o plano, aí fala o que a instrução normativa deve conter dentro desse plano. As horas de trabalho, o que vai ser feito, as atividades de monitoramento. Aí vem aqui o que está previsto na lei da instituição. O que a auditoria tem que fazer. Aí aqui a função, os auditores, quais auditores ficarão vinculados para avaliar esses processos aqui, ó, da reitoria e esse Pronatec deve ser algum programa, né? Pronatec é o Programa Nacional de quê mesmo? De capacitação, né, de jovens para o mercado de trabalho, né? De cursos profissionalizantes. Ah, perfeito, isso. Então aqui é um outro modelo, porque aquele era maior, tinha 100 e tantas páginas, mas esse aqui já é menor, né? Então, mas tudo que você necessita saber, o que eles vão fazer, estarão aqui, ó. Emissão de pareceres, apoio, palestra, elaboração do plano, cursos, os relatórios, desenvolvimento do programa. Aí vem aqui quem vai participar. Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui. Os riscos, né, ó. Todos têm risco. Vamos ver aqui um risco aqui. Ausência de dinheiro, né, aí impossibilita de fazer a auditoria. Limitação técnica da equipe, a falta de conhecimento da equipe, número reduzido de servidores que possam auxiliar, ausência de recursos informatizados, é outro risco, ausência de cursos disponíveis no mercado e do sistema de controle interno sob a auditoria, equipe desmotivada, ausência de entendimento adequado quanto à importância, porque isso tem demais, né? Você fala que quer montar um departamento de controle interno, muita empresa não quer. Primeiro que tem um custo, e depois porque não acha que é importante. A ausência de entendimento por parte dos colegas, a não implementação do que o auditor recomendou, recursos financeiros reduzidos e a política de gestão de risco da instituição não formalizada. Então, são riscos, ó, exemplos de riscos que pode acontecer na prática, porque esse aqui é de 2020, então está bem atualizado esse plano aqui. O orçamento do que vai gastar, como é um instituto, né, deve ter polos, sede em outro lugar. A capacitação que vai ser realizada, o orçamento, diárias, transportes, cursos, e acabou. A metodologia para fazer o trabalho, aí o que ele considerou, o pessoal, a estrutura, as outras observações. Aí vem aqui um pequeno questionário, as atividades que ele pretende fazer, quando vai ser feito, quem está envolvido, ó, a ação, o objetivo da ação, a importância dela, quais são os riscos, quais são os documentos necessários e que vão ser gerados, o período de realização e os funcionários envolvidos. Atividades que eles pretendem fazer ou fizeram no ano de 2020, acho que vão fazer.
E a execução dessa auditoria, como ela é interna, né, vai durante o ano todinho, fevereiro a outubro. Os processos os principais processos e temas, e o nível de risco incorrido na análise dessa documentação. Aí aqui está por campus, né, por instituto. Tá grande esse. Aqui é tudo que ele vai fazer nessa auditoria. Então, esse é outro modelinho, ó. Então, eu baixei esses dois modelos, mas eu queria achar um de uma empresa privada. Não achei. Se alguém achar, disponibiliza para nós, para a gente postar lá na plataforma. Então, para que vocês possam ver que essa etapa do planejamento, ela é muito importante, porque é ali que você vai definir todo o seu trabalho como auditor. E quando você escreve um plano bem escrito, vai mostrar também o comprometimento que você tem, a responsabilidade que você tem, e amparar também o valor que, porventura, você possa estar cobrando pelo serviço que você vai prestar de auditoria. Então, é isso aí.